Em algum momento da história, alguém olhou para um pequeno vegetal verde e nunca imaginou que ali existia uma das defesas naturais mais sofisticadas da natureza. Por muito tempo, ele foi apenas um acompanhamento no prato, algo simples, comum e facilmente ignorado. Mas dentro dessas pequenas árvores verdes existe uma estrutura biológica surpreendentemente complexa. Cada uma dessas estruturas guarda compostos criados pela própria natureza para sobreviver. E curiosamente, quando esse vegetal entra no corpo humano, esses compostos começam a trabalhar a nosso favor. Esse processo começa no momento mais simples possível, o instante em que o brócolis é cortado. Dentro do vegetal ocorre uma reação química que ativa substâncias adormecidas. Entre essas substâncias, existe uma molécula que despertou enorme interesse da ciência moderna. Ela é conhecida como sulforafano, e sua função na natureza sempre foi proteger a planta. Mas o que os pesquisadores descobriram é que essa mesma proteção também pode beneficiar o corpo humano. Quando essa molécula entra no organismo, ela envia sinais para sistemas de defesa que já existem dentro de nós. Esses sistemas fazem parte de um mecanismo natural criado para proteger as células contra danos. É como se o organismo recebesse um pequeno alerta silencioso para reforçar suas defesas. E esse fenômeno não acontece apenas com o brócolis. Existe toda uma família de vegetais conhecida como crucíferos. Essas plantas evoluíram produzindo compostos naturais para se proteger no ambiente selvagem. O mais interessante é que essas mesmas substâncias interagem de maneira surpreendente com o corpo humano. Enquanto você vive sua rotina, bilhões de células estão reagindo aos sinais desses alimentos. Tudo acontece de forma silenciosa, invisível e incrivelmente complexa. Talvez por isso os alimentos mais simples escondam os mecanismos mais fascinantes da natureza. Agora imagine que enquanto você simplesmente come, uma série de processos silenciosos começa a acontecer dentro do seu corpo. Assim que os vegetais crucíferos entram no organismo, seus compostos começam uma jornada microscópica. Eles atravessam sistemas complexos até alcançar aquilo que realmente importa, as células. Cada célula do corpo humano funciona como uma pequena cidade cheia de atividade. Dentro dela existem sistemas de proteção que trabalham o tempo inteiro. O problema é que muitos desses sistemas ficam menos ativos ao longo do tempo. É aqui que os compostos dos vegetais crucíferos entram em ação. Eles funcionam como um sinal biológico despertando mecanismos adormecidos. Esse processo estimula a produção de enzimas que ajudam o organismo a lidar com toxinas. Essas enzimas são como equipes de limpeza, operando constantemente dentro das células. Enquanto isso acontece, outro fenômeno importante também começa a ocorrer. O organismo passa a lidar melhor com processos inflamatórios. A inflamação silenciosa pode surgir sem que a pessoa perceba. E é justamente nesse cenário que os vegetais crucíferos mostram sua importância. Eles não funcionam como uma solução imediata. Na verdade, seu efeito acontece de maneira gradual. Pequenos estímulos repetidos ao longo do tempo podem produzir grandes efeitos. É um processo de fortalecimento contínuo. E tudo começa com escolhas simples, feitas no dia a dia. Talvez por isso alimentos tão comuns escondam um potencial tão impressionante. Agora pense em algo curioso. A maioria das pessoas passa a vida inteira sem perceber o poder escondido nos alimentos mais simples. Porque na rotina acelerada do dia a dia, raramente pensamos no que acontece dentro do corpo depois de uma refeição. Mas dentro do organismo, existe um universo microscópico funcionando sem parar. Cada célula trabalha continuamente para manter o equilíbrio do corpo. E muitas dessas células respondem diretamente aos nutrientes que recebemos da alimentação. Quando vegetais crucíferos fazem parte da rotina alimentar, esses sinais acontecem repetidamente. E com o tempo, pequenos estímulos podem contribuir para grandes mudanças internas. Esse é um dos princípios mais fascinantes da biologia humana. O corpo está constantemente se adaptando aos sinais que recebe. E a alimentação é uma das formas mais poderosas de enviar esses sinais. Mesmo alimentos aparentemente simples podem influenciar processos profundamente complexos. Talvez seja por isso que a ciência moderna passou a estudar esses vegetais com tanta atenção.
porque dentro dessas pequenas estruturas naturais existe uma química extraordinária. Uma química que evoluiu ao longo de milhões de anos na natureza e que hoje pode estar presente em algo tão simples quanto o prato do seu jantar. No final das contas, talvez a pergunta mais interessante seja outra. Quantas vezes deixamos de consumir algo que poderia ajudar o corpo todos os dias? Porque às vezes, as maiores estratégias de proteção da saúde são surpreendentemente simples. E tudo pode começar com algo pequeno, verde e silencioso no seu prato.